Eleições 2024, confira as novas regras para propaganda eleitoral na internet. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.610/2019, sofreu diversas alterações este ano, com o intuito de deixar mais claras e transparentes as regras relativas à propaganda eleitoral de candidatos. Várias são as novidades introduzidas por essa resolução. Aliás, por outra resolução, desculpe, é a 23.732/2024, que foi aprovada agora em fevereiro, incluindo um capítulo específico sobre conteúdos político-eleitorais e propaganda eleitoral na internet. Ela define normas mais rigorosas para tratamento de dados sensíveis. Isso aqui é muito perigoso, né, Brás? Porque geralmente vai naqueles temas que, por exemplo, a esquerda não gosta de que seja mencionado, né? Isso de dizer que um candidato é a favor de aborto, por exemplo. Dados sensíveis, grupos protegidos, né? E aí você vai colocando ali dentro uma série de coisas que não podem ser faladas, mas a maior artimanha retórica que tem nisso aí tudo é aquela expressão que você citou ali atrás, dos fatos verdadeiramente sabidos. Como é que é a expressão que eles usam? Verdadeiramente sabidos como falsos. Certo. É isso, não é? É. Notícia verdadeiramente... Então, assim, o que é algo verdadeiramente sabido como... Notoriamente, não é? Notoriamente sabidos como... Inverdades, né? Eles usam isso, mas o termo que eles usam na lei é isso, né? Algo que é notoriamente sabido como falso. Notoriamente, quer dizer, o que significa isso? Que de maneira notável, de maneira importante, todo mundo sabe que é mentira. O que significa isso? Significa que é aquilo que a grande mídia, aquilo que a Globo, que a Veja, que a Folha de São Paulo falar que é mentira. Então, assim, é a chancela, é aquilo que receber... passar pelo cartório da verdade, que é a grande imprensa, falar que é mentira. Então, o fato de algo ser verdade ou não independe dessa coisa existir na realidade. Olha, a coisa existe, está aqui uma prova. Você pode estar até provando, esse negócio pode até estar aí, mas é o seguinte, isso aí é notoriamente sabido que é falso. Dane-se, ninguém vai investigar, ninguém vai ver as suas alegações. Eu estou alegando que isso aconteceu. Você pode alegar o quanto você quiser. Isso já é notoriamente sabido como falso, né? E aí, enfim, cria-se ali um cartel que determina o que é a verdade, o que é notoriamente verdadeiro, o que é notoriamente mentiroso. E é obviamente que essa brincadeirinha aí vai servir para excluir, né, qualquer tipo de denúncia relacionada à doutrinação em escolas, relacionado, enfim, àqueles fatos como o Lula ser amigo de ditadores, lembra? Isso, não pode falar isso aí, isso é proibido falar porque isso é um fato notoriamente sabido como falso. Por quê? Porque tem uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que não é bem assim. Porque vem um fact-check dizendo que não é bem assim. Então é notoriamente sabido como falso. Ainda não está no ponto, né, da lei que foi aprovada agora na Alemanha, que entra em vigor hoje. 1º de abril, hoje é o dia que entra em vigor na Alemanha a nova legislação que criminaliza, de fato, a direita alemã, criminaliza o partido AfD, que não está criminalizando o AfD em si, mas tornou o AfD impraticável. Não é? Criou-se uma espécie de polícia constitucional na Alemanha que vai agora determinar como política de Estado tudo que é considerado extremismo. E tudo que é considerado extremismo, obviamente, é tudo aquilo que vai contra a agenda política da esquerda, da centro-esquerda e da direita permitida na Alemanha, que é o Partido Social-Democrata Cristão, que era o partido da Angela Merkel, que na visão de qualquer ser humano normal é uma baita de um esquerdista, mas ali na Alemanha a Angela Merkel é a direita permitida. Então você ser mais à direita que a Angela Merkel, você é um extremista, né? E automaticamente você vai passar a ser criminalizado não só os políticos que fizerem os discursos, que postarem nas redes sociais, né? A lei determina, por exemplo, que essa polícia constitucional vai ter poder para excluir postagens das redes sociais sem necessidade de ordem judicial, né? E
vai poder criminalizar apoiadores dos discursos. Então, se você é funcionário público, você vai lá e segue um perfil no Instagram que foi considerado como extremista de direito, como propagador de fatos notoriamente falsos, você pode ser demitido sem processo administrativo com essa nova lei alemã que entra em vigor hoje, né? Então, assim, o Brasil caminha e a passos largos para essa realidade que está acontecendo lá na Alemanha, porque a gente sabe que o pessoal adora, né, trazer as novidades. Aliás, eles enchem a boca para falar que uma nova legislação está sendo inspirada nas legislações da Alemanha, que é sempre visto como um símbolo de avanço e de civilidade, né? Quando se fala de direito, de combate a milícias digitais, crimes na internet, tudo mais e tal, né? Os alemães são sempre referência nisso. Como é o caso daquela lei sobre o controle das redes sociais, não é? O pessoal começou a falar, isso é coisa de chinês, de comunista, não sei o que lá. Aí vem o pessoal e fala, esse pessoal que está falando que isso é coisa de comunista, isso é fake news. Chamaram um especialista da Harvard para ir no Globo News pela manhãzinha para falar que, na verdade, não. Essa lei ela é muito ocidental, ela é inspirada na legislação de controle das redes sociais alemãs. Na legislação de controle de redes sociais da Alemanha. E, de fato, toda aquela legislação que o PT quer colocar no Brasil para passar enfim, ter um controle, a regulamentação das redes sociais, ela é inspirada na regulamentação de redes sociais que já está em vigor na Alemanha há 3 anos. Então, o próximo passo depois disso aí é a criação de uma lei determinando de fato, né, o que é extremismo e banindo o extremismo e criminalizando as pessoas que forem associadas também a isso, né? Os crimes por associação. É assim, tá ruim, mas vai ficar pior. É o que podemos esperar aqui, né? Também gostaria de lembrar que nas outras eleições, nas passadas, o termo que o Lewandowski trouxe, a desordem informacional também, né? Então, assim, tem áreas de legalidade, de grande conteúdo, não é? Eles vão usar essas agências de fact-check agora, vão começar esses consórcios, né, do TSE com as agências de fact-check, como se essas agências de fact-check fossem coisas independentes, fossem, enfim, oráculos da verdade, né? Todo mundo ali é um bando de sei lá, de monges, né? São pessoas que devotaram a sua vida para a deusa da verdade, estão ali fazendo um apostolado da verdade. Muito iluminados. A gente sabe que as agências de fact-check, no final das contas, são puxadinhos das redações da grande mídia. Então, no final é isso, é um consórcio entre a justiça, é um consórcio entre o Estado e a mídia para excluir do jogo democrático, né, as pessoas que estão fora do espectro ideológico dos donos do poder. Ô, Braz, a gente pode deduzir, será, então, a fragilidade da democracia? Não, eu acho que não. Essa conversa de que a democracia é uma coisa ruim, democracia não presta, não sei o que lá. Não estou dizendo que seja ruim, mas assim, é via democracia que esses regimes, eles Sim, mas quando as democracias apoiam, são né? imaturas, né? O problema não é que a democracia é frágil, o problema é que o que a gente tem no Brasil não é uma democracia, nunca foi. O que a gente tem é um arremedo de democracia. A gente tem um arremedo de democracia, a gente tem uma democracia imatura, mal construída. E democracias maduras e bem construídas, obviamente essas coisas são mais difíceis de acontecer. Óbvio que pode acontecer. Né? Agora, por pior que seja a democracia, uma democracia madura e bem construída, por pior que ela seja, no sentido de ter vícios, ter defeitos, porque todo sistema, toda proposta de organização social, ela é um modelo, e um modelo ele não consegue prever né, todas as variáveis da realidade. Então, quando a gente traz os modelos para a realidade, todos os modelos são falhos. Certo. Mas ainda assim, a democracia é a melhor proposta que a gente tem, é o melhor regime. Óbvio, eu estou falando regime presidencialismo, esse tipo de coisa, né? Mas o regime democrático, ele ainda é a melhor coisa que existe. Acho que a expressão certa não é regime, enfim, mas se a gente for comparar com as outras opções que nós tivemos ao longo da história,
você fica numa sinuca de bico, entendeu? Quer dizer, você vai ter o quê? Uma monarquia, uma aristocracia. Como que você consegue, por exemplo, no Brasil de hoje, que não possui uma aristocracia, implantar uma monarquia, fazer voltar uma monarquia? Né? Uma monarquia depende de uma aristocracia. Quem vão ser os aristocratas do Brasil? Os aristocratas, se a gente se torna uma monarquia, eles vão ser simplesmente as pessoas que já estão ali no estamento burocrático, que só vão trocar de títulos, né? Vai deixar de ser o seu general fulano de tal, seu secretário Beltrano, né, o ministro não sei quem, o senador não sei o que lá, para passar a ser o barão, o conde, troca de título, muda de uniforme, mas continuam sendo as mesmas pessoas. E sobretudo, como você mencionou, né, o caso da democracia brasileira, mas desde ali da Constituição também, que o negócio já veio, né, sem uma base, sem alicerçar mesmo isso, porque a própria Constituição dá muito gancho para usarem, esticarem, interpretarem da maneira que quiserem, não é? A nossa própria Constituição. A Constituição de 88 ela é bem problemática. Não falta, né, gente muito competente fazendo análises muito boas sobre isso, juristas excelentes que fazem análises sobre o quão problemática é a nossa Constituição. Vale a pena muito quem está a fim de querer entender um pouco mais o porquê que a gente está nessa... eu entendo que a gente está vivendo um período de fim, de morte da Sexta República, que é o período iniciado com a Constituição de 88. A gente está entrando numa nova fase do Brasil, que não é mais essa Sexta República criada ali, fundada com a Constituição de 88. É uma espécie de um novo Estado. A gente está entrando na fundação de um novo Estado, ou pelo menos de um novo período histórico no Brasil. Mesmo que se continue formalmente com a Constituição que cria o Estado antigo, na prática é uma outra coisa que a gente está vivendo. Sim. Só que essa outra coisa que a gente está vivendo, de certa maneira, ela é fruto de todos os vácuos, brechas e possibilidades que a Constituição de 88 deixou aí pra gente, né? Agora, para quem está interessado nesse tema sobre, enfim, democracia e tudo mais e tal, eu recomendo que, se você é assinante do Brasil Sem Medo, vai aqui na aba Assista, no nosso aplicativo, e assista o último Tapa Cultural, que é o talk show, né, o programa de conversa, bate-papo que eu tenho aqui no BSM, o último que foi ao ar com a professora Marise Schons, foi ao ar semana passada. A Marise Schons é uma antropóloga enfim, ela é uma estudiosa do tema sobre marxismo, democracia e tudo mais. É uma das pessoas que estuda isso mais seriamente no Brasil, tem uma visão acadêmica e científica bem séria, mas também tem uma visão crítica muito boa, não é? E o programa deu quase uma hora e meia de bate-papo sobre essas questões de ideologias e democracia e tudo mais. Ela traz uma visão bem sóbria sobre isso. Recomendo que vocês assistam.